3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Nós continuamos na nossa cabine, dentro da caixa, unidos, apertados. Muito unidos. É porque tá frio, Bianca. O nosso estúdio principal está em reforma, mas o Contra a Cultura não para, minha gente. Não para. A gravação, ela precisa continuar, as gravações precisam continuar. Então, a gente dá um jeitinho aqui. O Daniel nos colocou aqui nesta cabine pra gente conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia. 12º episódio dessa nossa temporada, finalmente Jesus. Penúltimo, e o título... hein? Penúltimo, está acabando. 12º episódio, Maiara. Tudo bem? Tudo bem, Bia. Tudo certo? Maiara de idade nova. Idade nova. Como você está se sentindo, Maiara? Um ano mais velho. A idade está pesando sobre os ombros? Está começando a pesar. Um ano mais perto do finalmente Um ano mais Jesus. perto do finalmente Olha Jesus, aí, isso é que verdade. beleza. Cada vez mais perto. Então tá bom. Isaac, tudo bem? Eu já fiz aniversário faz tempo, então tá tudo certo. Eu também, então tá. Vocês estão... Já tô tamo careca de velho. saber. Muito bem. Olha só, quociente babilônico. Existe o quê? QI, existe o QI, QE QE e agora QB. QB. É. Quociente babilônico. QB me lembra barbecue. Não sei por quê. É porque... Deve ser o quociente babilônico. É, dentro de né? mim. É. O que é QE? QE, coeficiente emocional. E QI? Intelectual, né? E QB. Quociente babilônico. Ó. Como assim, Isaac? Que quociente novo é Não esse sei, aí? vocês veem com Ou esse tipo velho? esquisito que eu eu não, explico. não tem nada a ver com isso. Opa, os De pai novo é do meu filho é quociente você. babilônico falando. Ó, autopreservação do Isaac. Aham. Jogando os coleguinhas na fogueira. É. Então, mas a gente já viu, desde o primeiro episódio, como é que Babilônia opera, né? Babilônia opera através da opressão, Violência, através da violência, coerção. através da força, da coerção, né? Então, a gente tem aprendido, e no episódio anterior a gente falou especificamente sobre a questão do caráter de Deus e o caráter da besta, né? Não adianta o sinal externo que você tem, se dentro você representa o caráter da oposição, entendeu? Então você pode muito bem guardar o sábado, mas ser tão ímpio quanto um babilônico, entendeu? Guardar apenas o sábado exteriormente não te faz, né? Você tem que analisar o seu coeficiente babilônico. Como é que eu ajo dia a dia em relação ao caráter de Deus? E para agir em relação ao caráter de Deus, eu tenho que conhecê-lo, né? Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o seu caráter, o seu jeito de agir, a sua bondade, o seu amor. Então, tudo aquilo que eu faço tem que ser em clara ligação com o caráter de quem ele é. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais o meu QD, o meu quociente divino de imagem de Deus, ele vai aumentando. Quanto mais distante eu estou do caráter de Deus, mais o meu QB vai aumentar, né? Então, muitas vezes na igreja, eu sou um cristão zeloso ali, que faço todas as coisas certas, faço culto e tal, mas eu trato as pessoas com opressão, eu imponho as minhas vontades, por mais certas e coerentes que elas sejam, eu forço as pessoas a aceitá-la, eu faço maquinações políticas, eu uso da minha influência, do meu dinheiro, do meu poder, da minha manipulação, para poder fazer as pessoas fazerem aquilo que eu acho que é certo. Quem age assim é Babilônia. Então a gente precisa analisar a nossa vida não só pelas coisas certas que a gente faz, mas a gente precisa analisar a coisa de forma muito mais complexa. O nosso caráter, ele tem um coeficiente divino ou um coeficiente babilônico? Quão perto a gente está de cada uma dessas coisas? Essa é a jornada do cristão, né? Neste 12º episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a Babilônia e sobre o tal Armagedon, que inclusive é nome de filme aí, né? E lá em Apocalipse 17:5, por exemplo, que é o verso-chave aqui do nosso episódio, tá dizendo assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que significa mãe? Mãe das de toda essa meretrizes. fase, sua dúvida é o que é mãe? Não, Ué, tá bom. significa a mãe das meretrizes. Ou seja, tem outras pequenas Babilônias? Veja, Babilônia não é um espaço físico. Babilônia não é uma instituição. Babilônia é um jeito de pensar que começou lá no céu, na mente de um anjo chamado Lúcifer, quando ele disse: eu acho que eu posso ser mais do que Deus me criou para ser. Eu acho que eu posso estar acima de todos os outros e talvez junto com ele, ou no lugar dele. Sabe quando eu identifico assim, sabe, o QB, principalmente na minha vida? Eu vou trazer agora um pouco pra mim, né?
Dois momentos. Quando, na questão da autopreservação, né? É impressionante como a gente está o tempo inteiro assim tentando se proteger, Preservar de tudo, né? Se preservar. E também naquilo que a psicologia chama de projeção. Olha. Então, quando eu começo a reparar muito nos defeitos dos outros, de forma a apontá-los assim de maneira enfática, quando eu faço isso, é porque eu estou enxergando no outro aquele defeito que é meu. E como eu não consigo trabalhar com aquilo, eu preciso jogá-lo para cima de outra pessoa para tentar amenizar minha consciência culpada. Ou não culpada, né? Ao invés de combater você mesmo, você combate o outro, né? Então, por que eu menciono isso como sendo um QB na minha própria existência? Porque Satanás foi assim. Ele projetou em Deus os defeitos dele. Uhum. E ele acusou Deus de coisas que, na verdade, é ele mesmo quem faz. E eu louvo a Deus porque ele permite que o diabo atue com toda a máxima do seu poder, porque não vai ficar dúvida que Deus sempre foi bom. Então as pessoas, por que o mundo tá essa desgraceira toda aí? Assim, não entenda mal o que eu vou dizer, mas graças a Deus que tá essa desgraceira, porque é Deus permitindo que Satanás revele o seu caráter, entendeu? E aí vai ficar evidente que, na verdade, Deus nunca foi mal. Deus sempre foi bom. E ele respeita a decisão das suas criaturas. Foi o que a gente já falou em vários episódios. O que está em jogo no grande conflito é o julgamento de Deus. Uhum. Né, do Quem próprio Deus Deus. Sim. A gente não é o centro do grande Não. conflito, né? O Então, centro do aqui, grande conflito é o próprio falando Cristo. de mãe, das meretrizes, por que mãe? Porque, cara, dentro de um relacionamento familiar, né? O que uma mãe representa, né? A educadora, a provedora, a gestora. Né? Principalmente dentro daquele contexto cultural que o João estava inserido. A mãe, ela tinha uma participação na educação da criança muito grande. O pai tinha também. Mas a mãe era responsável por aquela educação que a gente chama de educação básica. Então aqui ele está dizendo, João está dizendo que Babilônia, ela não morreu, ela está viva. E ela é uma grande mãe que está aí querendo Educar os seus filhos. E pasme. Os filhos estão sendo muito bem educados, porque estão seguindo o exemplo direitinho dessa mãe. E estão educando outros filhos e o negócio vai se espalhando e vai viralizando. Aí de novo menciona aqui a fronte, né? O nome. Eu não sei se isso é uma inferência, Isaac, mas se for você me ajude. Mas Não tem a sei ver com dizer. caráter Mas também, a questão do nome né? está muito relacionado no Antigo Testamento a caráter, a Sim. missão, Essa a coisa, função. né? Sabe essa coisa hoje em dia, tipo assim, e aí, como é que seu filho vai se chamar? Se for menina, vai ser Maria. Se for menino, vai ser João. Não tinha isso naquela época. Você deixa o menino crescer, quando você começa a ver traços de caráter nele, de personalidade, aí você fala assim, esse menino tem cara de Pedro. Teimoso. O nome, Pedro, vai chamar Pedro. nesse contexto, então, o nome do bebê só era dado por mandado divino. Sim. No caso de Quando João Deus Batista, no caso de Jesus, quando Deus o revelava para os pais. Ele vai se chamar Jesus. Por Porque quê? E aí ele explica. a razão do nome, entendeu? Então, quando Deus ele já tinha uma missão para aquela pessoa, aí ele dava o nome. Acontece várias vezes também, por exemplo, o seu nome é Jacó, Yaakov, enganador. Só que agora você não é mais. Agora você se arrependeu e você foi transformado. Agora você vai se chamar Israel, que é aquele que luta com Deus. Então Deus muda o nome por quê? Porque Deus operou uma mudança de caráter na pessoa. Né? Então a gente não leu o capítulo 17 desde o comecinho aqui, mas aqui está falando de uma mulher, que é uma meretriz, que está montado sobre uma besta, e que na fronte dessa mulher existe esse nome que nós lemos aqui. Né? A gente sabe que ali dentro do Apocalipse a mulher vai simbolizar o cristianismo. Né? E o cristianismo tá de um jeito complicado aqui, né? O cristianismo tá completamente babilônico, completamente Não só o babilônico. cristianismo, né? Mas sempre esse ajuntamento do povo Sim, de o Deus, que é a sua ajuntamento- noiva, né? Exatamente. Olha só, a gente também precisa, assim como a gente está tentando conceituar e entender melhor a Babilônia, surge também uma palavra que é Armagedon. O que é Armagedon? Essa palavra está na Bíblia? Qual é o conceito dela? O que a gente pode falar? O Armagedon ele é uma expressão hebraica, né? Que remete ao vale ou monte de Meguido, que era um lugar onde os reis costumavam guerrear. Então, Armagedon aqui, ele simboliza essa questão conflituosa, guerra, né? Disputas, embates. Só que acho que dentro do contexto de Apocalipse aqui, ele tá pegando apenas a figura de linguagem do que significa Armagedon, né? E o Guia de Estudo até faz uma ligação aqui com o episódio de Elias no Monte Sinai. No Monte Monte Carmelo. Carmelo, né?
lá no Monte Carmelo, o que está acontecendo? O povo se afastou completamente de Deus e está adorando Baal, a idolatria, né, completa. E ali acontece uma batalha cósmica, porque Baal, ele é o deus da chuva, ele é o deus que dá prosperidade física para as plantações e tudo mais. E aí Deus dá uma maldição para o povo que vai ficar sem chover durante muito tempo, né? E aí começa a criar aquele conflito todo, até que Elias manda o recado da boca de Deus falando, olha, vamos todo mundo se reunir lá no Monte Carmelo, vocês fazem a adoração de vocês para o Deus de vocês e eu faço a adoração em relação a quem Deus é, né? E a gente entende lá que Deus, ele confirma a sua presença, porque o monte lá, o altar dos deuses pagãos não acontece em nada, e aí no altar de Elias, que era o altar oferecido a Deus, o próprio Deus manda fogo e confirma ali o seu poder e logo imediatamente começa a chover de volta, né? Deus mostrando ali de novo a sua autoridade sobre a criação, a sua superioridade a qualquer tipo de divindade humana. Agora é interessante uma coisa aqui, em Apocalipse está dizendo que a besta vai mandar fogo do céu vai fazer descer fogo do céu para confirmar os seus prodígios. Como é que a gente lida com isso, você sabe? Então ignora essa parte. Não, mas a questão é a seguinte, é claro que a gente não sabe. E eu vou usar aqui uma frase de Lutero. Uma profecia só é melhor entendida após o seu cumprimento. Amém! Então isso não aconteceu ainda, então eu não posso dar detalhes de coisas que ainda não aconteceram. Você tá certíssimo. Pode ser que literalmente falando Satanás faça fogo cair do céu para provar o seu poder? Pode ser. Mas pode ser também que isso seja uma força de expressão, uma figura de linguagem, uma linguagem hiperbólica para dizer que ele vai operar grandes maravilhas a ponto de enganar as pessoas, entendeu? Aí que entra, Maiara e Bianca, o QB e o QD. De novo, são coeficientes de quê? De caráter, de filosofia, de pensamento, de modo de agir. Então, legal, Satanás está operando tudo quanto é coisa que Deus faz. Ele vai lá e imita sinais, ele vai contrafazer. Ele contrafaz tudo. E isso é possível porque já aconteceu. É por isso que eu amo a Bíblia e principalmente o Antigo Testamento, porque já aconteceu. O que acontece no Egito? Sim. Moisés vai lá, pelo poder de Deus, e faz um milagre, vem os magos e contrafazem. E João usa essa linguagem, né? Das pragas. Exatamente. Então a gente não pode esquecer que o pano de fundo do Apocalipse também sai do Êxodo, também sai ali daquele momento. Sim. Então, ele vai contrafazer muitas coisas, vai fazer, já tem feito, né? Só que eu acho que a intensidade vai aumentar. Você precisa analisar o caráter de quem está fazendo essas coisas. E por isso que é interessante você entender que Babilônia... Por que Babilônia é a mãe de todas as meretrizes? Que Babilônia é essa figura de linguagem filosófica que vai abarcar todos os grandes impérios que são anti-reinos em relação a Jerusalém, né? Então, por exemplo, você tem a primeira referência clara que você tem em Babilônia, é capítulo 11 de Gênesis, que é Babel, que é só o nome hebraico para Babilônia. Confusão. O que é o primeiro traço de caráter de Babel ali, antes de ser confusão? Babel significa porta para o céu, portão para os deuses. Que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Essa era a essência daquela Babilônia ali. É isso. Deus fala assim, ó, o meu sinal, a minha aliança está no céu, o arco-íris de que eu garanto a salvação de vocês. Qual era a imagem daquela Babel? Era a torre. Era a torre. Então a torre foi a imagem erigida para mostrar para o mundo daquela época que a tentativa humana de subir por conta própria. Entendeu? E aí você vai lá para Babilônia, de fato, quando ela oprime o povo de Deus, e ela traz Israel para dentro de si e os deixa ali como escravos, você começa a ler ali a história de Daniel do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai vendo o tempo todo como é que Babilônia age. Ela chega lá e impõe, vocês vão comer isso daqui. Aí você tem sempre ali um grupo de pessoas dispostas a morrer para falar assim, não, mas eu temo a Deus, né? E aí ali no capítulo 2... Nabucodonosor vai lá e recebe um sonho. Fala assim, ó, por maior que você seja, seu reino vai passar, porque ele é humano. Aí vai vir os medo-persas, vai vir os gregos, vai vir os romanos. O que Nabucodonosor faz no dia seguinte? Vai lá e fala assim, não, eu sou eterno. Eu sou o próprio Deus. Aí ele constrói uma estátua de ouro. E aí aquela curiosidade que a gente não trouxe no episódio passado, né? Fala um pouco pra gente aí sobre a estátua. A estátua. Isso é numerologia. Porque o número 6, ele é um número que vem da Babilônia, né? O sistema babilônico de numeração era um sistema sexagesimal, né? Baseado no 6. As medidas da estátua, elas são interessantes. Ela tem 60 côvados de altura, tem 6 de largura. E quando você estuda isso dentro da história e do contexto histórico de Babilônia, religioso... o 600 era um número que representava a divindade, todo o panteão divino da Babilônia. Então, quando ele erige a estátua com aquelas medidas,
ele está mostrando exatamente quem é que deveria ser adorado ali. Então ele, como sendo a encarnação a imagem, o de Tselem. Marduk, né, que era o deus maior, estaria homenageando Bel, que era o deus menor, representado pelo número 6, e todo o panteão divino representado pelo número 600. Na imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então, eu sou a imagem de todos os deuses. Ao me adorar, Você né, vai estar adorando todos os os deuses. nossos Tanto é isso que quando Sadraque, Mesaque e Abednego se privam de fazer isso, os fofoqueiros procuram Nabucodonosor e falam: porque esses homens não se ajoelharam perante ti e a teus deuses não adoraram. Mas espera aí, é uma estátua de Nabucodonosor, por que eles estão falando dos teus deuses? Por causa disso. Os deuses todos ali estão representando. Então aqui a gente tem uma clara referência ao número 666. Apesar de não estar escrito lá na Bíblia, mas quando você vai estudar... Está escrito sim, né? A medida de 60 por 6, né? Sim. Mas essas inferências você vai entendendo quando você estuda a cultura babilônica. Então veja, aqui o autor bíblico, que é João, de Apocalipse, ele está fazendo uma clara referência a essa Babilônia, que é a própria Babilônia encarnada, a mãe de tudo, mostrando qual era a filosofia de Babilônia. E aí olha que interessante, Bianca e Maiara, Nabucodonosor dá uma semi-convertida ali. Porque ele vê Deus operando através de Sadraque, Mesaque e Abednego, vê o próprio Cristo ali com eles na fornalha, e ele fala: nossa, mas o Deus de vocês é fantástico. Vou fazer um decreto para que todas as pessoas adorem a quem? Agora eu vou oprimir o povo a adorar o Deus de vocês. Então, é para adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem não adorar, aí eu vou mandar enforcar, vou queimar a casa, vou destruir tudo. Olha aí a motivação, né? Não, mas Bianca, ele estava falando para adorar o Deus correto. Não tá certo? A motivação estava errada. Veja, qual que é a ideia aqui, Então, entendeu? Qual que é o caráter? É o QB? Qual que é o caráter, o QB de Nabucodonosor? Ele tá fazendo certo pela motivação, errada. pelo jeito errado, pelo coeficiente errado de fazer. Eu li uma entendeu? frase no Facebook esses dias que eu achei interessante. Não, eu respeito você. Desde que a sua igreja pense como a minha. Eu falei, pô, mas isso não é respeito. Totalmente paradoxal, né? Ué, mas não é assim muitas vezes que a gente se comporta? Uhum. Não, eu concordo com fulano, com ciclano, Beltrano, concordo desde que ele pense como eu. Não, então você não concorda. Então veja, o que isso é importante pra gente entender? A gente tem, como ser humano, a pretensão de achar, não, a minha igreja é a igreja verdadeira. É a única que não é Babilônia. Só que Babilônia não é sobre uma igreja ou duas igrejas ou uma instituição ou outra instituição. Ela é sobre um sistema de pensar e de agir. Então veja, eu tenho que tomar cuidado e analisar o meu QD e o meu QB para poder entender, será que eu, como adventista, não estou sendo Babilônia? Será que a minha igreja, e aí eu estou falando no contexto local, de comunidade ali, será que a forma que ela age com as outras pessoas é sempre assim, olha, se você não adorar meu Deus, você vai pro inferno, isso e aquilo. E aí eu vou acusando as pessoas, eu vou oprimindo as pessoas a agir do jeito que eu ajo. Será que eu não tô fazendo a coisa correta a partir da metodologia babilônica? Na verdade, Entendeu? a gente não oprime ninguém ameaçando com o fogo do inferno, né? A gente acusa outras denominações de fazer isso, mas a gente oprime com a doutrina do juízo. Pra mim dá no mesmo. Eu boto medo nas pessoas ao invés de trazer esperança. Porque quando a Bíblia no Apocalipse fala sobre o juízo, isso a gente já falou, né? Em edições anteriores, em episódios anteriores. Qual que é a boa notícia de que está acontecendo um juízo? A boa notícia que está acontecendo um juízo é que o Deus que está lá é o Deus que veio morrer por mim. Uhum, Então não tem por que ter medo. Porque é Ele quem me defende. uhum. Né? Ele está na frente. Mas graças a Deus essa Babilônia vai cair, né, Isaac? Sim. Não, e até interessante, a gente pode ler aqui, eu acredito. Apocalipse capítulo 16, verso 12. 16, 12. Ele vai fazer aqui, João, uma análise muito interessante em relação justamente ao que está acontecendo ali com aquele povo naquela época. Fazendo aí uma referência clara à própria Babilônia de Daniel, capítulos 1 a 6. Então, Apocalipse capítulo 16, verso 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. O que isso aqui está dizendo pra gente? Essa é a sexta praga de 7 que Deus está enviando aqui. A sétima vai culminar com a destruição da própria Babilônia, né? Babilônia vira uma pilha de entulhos. Mas aqui nessa sexta praga tem uma clara referência à Babilônia original. Você sabe qual que é, Mayara?
O secamento do Eufrates, né? O que era o Eufrates para a O Babilônia rio de Daniel? Eufrates, ele era um rio, né, que cortava a Babilônia, era um rio profundo. Inclusive, a prosperidade de Babilônia acontecia porque ela Por estava causa entre do rios, Eufrates. né? Por isso que ela estava na Mesopotâmia, né? Entre rios. E ela era o rio que irrigava. E assim, Babilônia se sentia a tal, a forte, a impenetrável, justamente Porque porque não tinha ela como você não tinha entrar. como entrar. O rio era muito profundo e assim, a cidade era fortemente murada. Mas Isaías é o cara, né? Porque Isaías fala, Ele avisa. ele avisa, lá nos capítulos Lá finais, no Velho Testamento. que viria um ungido do Senhor chamado Ciro, no capítulo 45, 44, 45 de Isaías, que ele desviaria o curso das águas, baixaria o nível do rio para poder passar e para invadir Os Babilônia. reis que vêm do Oriente. Né? Então os reis que vêm do Oriente seria o Então, pessoal da e aí o que acontece com Medopérsia. Babilônia? Os medo-persas desviam o curso do rio, e aí num período onde está todo mundo festejando e se acabando de bebida, eles entram pelo rio seco, sem o menor esforço, sem um pingo de guerra, eles invadem Babilônia e tomam conta sem desembainhar uma espada, no sentido de embate direto, né? Por quê? Porque Babilônia estava nessa soberba de, cara, eu sou tão bom Que ninguém me derrota. que eu posso ficar aqui me acabando de beber vinho que nada vai acontecer. Os caras entram, os soldados tudo bêbado, eles, em uma noite eles tomam conta da maior fortaleza, do maior império até então, entendeu? E isso tudo é para mostrar o quê? Olha, o que isso significa, veja, quando você tem lá Israel, o povo de Israel lá no Egito, e Deus começa a mandar suas pragas, ele vai mostrando o seu poder e sua força. Que tipo de esperança isso causa no povo de Israel? A gente vai sair de Babilônia, a gente vai sair do Egito. Finalmente a gente vai sair do Egito, vai acabar o Egito. Seremos Acabou. libertados. E agora você tem um israelita preso dentro de Babilônia, relembrando aquilo que ele já passou no Egito. E aí Isaías manda para eles a profecia. O que é essa profecia falar? Olha, Babilônia vai cair. E quando o israelita ele entende que Babilônia vai cair, qual é o sentimento que ele tem? Tô voltando para casa. Tô voltando para casa, vou voltar para Canaã. Por quê? Porque Babilônia está caindo. É esse sentimento que João está tentando passar pro cristão do primeiro século. Ele está falando assim, olha, você que está sob o domínio de César, que está sofrendo perseguição, deixa eu te contar uma coisa. Assim como o Egito caiu, assim como a Babilônia caiu, essa Babilônia aqui vai cair. Quer ver? Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro vai dizer aqui pra gente uma comparação muito interessante. Achou aí? Lê pra gente. 1 Pedro 5, 13? Isso. Primeira, né? Uhum. Achei. Eu ia ler Tiago, ia ficar estranho. Não tem nada a ver. Quase. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Pedro está escrevendo de onde? Babilônia, Roma. De Roma, Mas por que ele fala de Babilônia? Porque ele não está falando de um lugar geográfico. Ele está falando de um império operando por um sistema e uma filosofia. Uhum. Então, quando João fala assim, olha gente, Babilônia vai cair, ele está falando assim, ó, aguenta só mais um pouquinho, que a esperança está chegando. E essa Entendeu? caiu a Babilônia, tá lá em Apocalipse 18, 2, Apocalipse né? 14 e Apocalipse 18 também. Que caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo o espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Isso. Então, o que João está falando aqui pro povo daquela época e para nós hoje? Por mais difícil que possa parecer, por mais pesado que César e os Césares de hoje, né? A Babilônia de hoje em dia me causa uma perseguição no meu emprego, na minha igreja, no meu local de estudo e tudo mais. Por mais que a coisa possa parecer piorar e ficar insustentável, a ponto de eu achar que eu vou perder minha vida, que eu perco minha capacidade de negociar, de comprar, de vender, que tudo parece que vai convergir para a perda da minha vida, o que João está falando é, calma. Conforte-se na ideia de que por mais poderosa que Babilônia se pareça, por mais soberba que ela se pareça escondida atrás dos seus muros impenetráveis, Deus vai secar o Eufrates de Babilônia e vai conquistar tudo assim, ó, com estalar de dedos. E o rei do Oriente virá de novo. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. O rei que vem do nascer do sol. Ele vem com Que poder. lindo, né? E vem com... Então com tem Deus. esperança de que ele vai vir. Babilônia está caindo. Esse sistema de opressão, ele tem seus dias contados. Então tem esperança nisso. A gente precisa se apegar também, a gente fala de esperança aqui, e essa palavra às vezes cai até em clichês, né? A gente não para pensar, né, na palavra esperança e tal. Mas a gente precisa também entender que a gente não pode se apegar a prazeres presentes ou momentâneos, né? A gente precisa entender que lá em Mateus 5, que é o resumo
maravilhoso do Evangelho, que é Cristo falando ali para os seus seguidores, e ali onde ele fala, felizes são os perseguidos. Felizes Por causa são do meu nome. Por causa do meu nome. Porque, gente, é uma perseguição agora, mas que futuramente tem vitória, tem galardão. É o que ele diz no começo, alegrai-vos porque é grande a sua recompensa. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fica procurando, não, mas agora, não, mas a minha vida agora. Não, tem o porvir, tem depois, e é o depois que a gente precisa se preocupar. Então, é uma disciplina perante o Evangelho. Sim. E disciplina é isso, é você negar um prazer presente, entendendo que o prazer futuro é muito melhor. Então, faz sentido para mim ser disciplinada na palavra do Senhor para poder ter esse galardão que é posterior, que é para mim, né? Que é para todos nós, aqueles que têm a marca, o sinal, que é interno, que é de dentro, né? Que é do coração. Isso. É por isso que o chamado de Jesus, desde lá de Mateus 24, é vigiem. O que é vigiar? É você manter constante na sua fronte a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deus, ele é tudo que você precisa. Deus, ele é soberano sobre sua vida. Então, se ele te criou, se ele te redimiu, ele vai também te ressuscitar caso você perca a sua vida. Você tem que se preocupar com ele e estar seguro nele. Né? Esse é o convite de Deus o tempo todo. Por mais que as coisas possam complicar, se você estiver seguro em Deus, Deus vai cuidar de você e vai te recompensar grandemente pela sua fidelidade. Muito bem, final de mais um episódio, de mais um Contra a Cultura. Semana que vem... Último, né? Finalmente, Jesus. Jesus. É o nome da nossa temporada. E semana que vem é o nosso 13º episódio dessa temporada. Mais um episódio essa semana foi para esclarecer e para nos ensinar tantas coisas maravilhosas, verdades lindas para o nosso coração. Ou seja, Apocalipse, gente, não traz medinho não. Na verdade, aí, traz prova, esperança, né? Traz felicidade, ansiedade. Pra ver Jesus. Exatamente. Vem. Hashtag Vem Jesus, né? Gente, valeu, até semana que vem. Obrigada pelo seu carinho de sempre e até lá.